O sol estava morrendo atrás das árvores quando Joaquim Almeida Prado percebeu que ia morrer ali mesmo. Ele arrastava o corpo pela mata fechada do interior paulista há horas, talvez dias, não sabia mais. A camisa branca, antes impecável, agora era um trapo sujo de terra e sangue. A mão direita pressionava o lado esquerdo do corpo, onde a bala tinha entrado. Cada passo era uma agonia, cada respiração, um esforço que parecia inútil. Joaquim parou, encostou as costas numa árvore grossa, sentiu a casca áspera arranhar a pele através do tecido rasgado. Fechou os olhos. O barulho da mata ao redor parecia distante, abafado, como se o mundo estivesse se afastando dele aos poucos. 52 anos, dono de terras, barão do café, respeitado, temido. E agora? Morrendo sozinho, longe de tudo, sem ninguém. Ele deixou o corpo escorregar devagar até o chão. A dor explodiu no peito, mas ele nem reagiu mais. Estava cansado demais. Cansado de lutar. Cansado de tentar entender como tinha chegado até ali. A traição ainda doía mais que a ferida. Augusto, o sobrinho, o garoto que ele tinha criado depois que o irmão morreu, o garoto que chamava ele de tio com respeito, que pedia conselho, que jurava lealdade. Foi Augusto quem armou a emboscada. Joaquim ainda conseguia ver a cena. Os dois sozinhos na estrada, voltando da cidade. Augusto sugerindo um atalho pela mata. O barulho do tiro. A dor súbita. O rosto do sobrinho, frio, sem remorso. Desculpa, tio, mas as terras são minhas agora. Ele tinha conseguido correr. Não sabia como. Puro instinto. Entrou na mata, se perdeu, continuou andando até não aguentar mais. E agora estava ali, acabado. Joaquim respirou fundo. Sentiu o gosto de sangue na boca. Pensou na fazenda, nas terras, no império que tinha construído sozinho, com as próprias mãos, com suor, com dureza. Pensou nos escravos trabalhando sob o sol. Pensou nos feitores obedecendo suas ordens sem questionar. Pensou no respeito que o nome dele carregava. Pensou em como tudo aquilo no fim não valia nada. Porque ele estava morrendo sozinho, sem ninguém ao lado, sem ninguém que se importasse de verdade. Ele abriu os olhos uma última vez, olhou para o céu entre as copas das árvores. A luz estava quase toda embora. Foi então que ouviu a voz. Senhor tá vivo ainda? Joaquim virou a cabeça devagar, cada movimento custando um esforço brutal. Levou alguns segundos para focar a visão. Uma mulher, negra, vestido simples, desbotado, remendado, pés descalços, sujos de barro. Ela estava parada a alguns metros de distância, meio escondida atrás de uma árvore, observando. Não se aproximava. Joaquim tentou falar, mas a voz não saiu. A garganta estava seca demais. Ele apenas olhou para ela sem forças para mais nada. A mulher inclinou a cabeça, estudando ele com cuidado. Não havia medo no rosto dela, nem compaixão. Apenas uma avaliação fria, prática. Se eu deixar o senhor aqui, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro, ninguém vai saber. Joaquim sentiu o peso daquelas palavras. Ela estava certa. Ninguém ia saber. Ninguém ia procurar. Augusto já devia ter espalhado a notícia de que o tio tinha desaparecido na mata, provavelmente morto. Já devia estar assumindo o controle da fazenda, vendendo terras, gastando dinheiro. E ele? Ele ia apodrecer ali, comido por bichos, esquecido. A mulher deu um passo para frente. Depois parou de novo. O senhor é barão, não é? Ela perguntou. Joaquim conseguiu fazer um movimento leve com a cabeça. Sim, ela sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era outra coisa. Algo que ele não conseguia decifrar. Então o senhor deve ter muita coisa guardada, ela continuou. Ouro, prata, essas coisas que gente rica esconde. Joaquim franziu a testa. O que ela estava querendo? A mulher se aproximou mais um pouco. Agora ele conseguia ver o rosto dela com clareza. Devia ter uns 20 e poucos, 30 anos. Olhos fundos, cansados, mas vivos. Muito vivos. Eu posso ajudar o senhor, ela disse. Posso limpar essa ferida. Posso arranjar comida. Posso tirar o senhor daqui. Ela fez uma pausa. Mas eu quero algo em troca. Joaquim a encarou. Mesmo fraco, mesmo morrendo, ele ainda era barão. Ainda era senhor. E aquela mulher era escrava. Tinha que ser. Pelo jeito que falava, pelo jeito que se vestia. E ela estava fazendo uma proposta. Para ele. A situação era tão absurda que ele quase riu. Quase. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo rouca, quebrada. A mulher o olhou nos olhos. Meu nome é Benedita, ela respondeu.
E eu sei onde o senhor escondeu o tesouro. Joaquim sentiu o corpo inteiro travar. Tesouro. Ela tinha dito tesouro. Como ela sabia? Ninguém sabia. Nem Augusto, nem os feitores, nem os capatazes. O ouro do avô, enterrado há décadas, escondido desde os tempos do contrabando, nunca declarado, nunca tocado. Joaquim sabia da existência porque o pai tinha contado no leito de morte, sussurrando o segredo como última herança. E agora, aquela mulher, aquela escrava, estava ali na frente dele dizendo que sabia. Você está mentindo, ele conseguiu dizer, a voz ainda fraca, mas com um fio de autoridade tentando voltar. Benedita não se abalou. Tô mentindo? Ela repetiu, cruzando os braços. Então por que o senhor ficou branco desse jeito? Ela deu mais um passo. Agora estava perto o suficiente para ele sentir o cheiro de mato e suor que vinha dela. Eu sei que está enterrado perto da capela velha, ela continuou, a voz firme. Nos fundos da fazenda, aquela que ninguém usa mais, tem um portão de ferro trancado, e dentro do lado esquerdo, perto da parede, tem uma pedra solta. É embaixo dela. Joaquim sentiu o coração disparar. Ela sabia mesmo, cada detalhe, cada maldito detalhe. Como você... Ele começou, mas a voz falhou de novo. Benedita se agachou na frente dele, ficando na altura dos olhos. O rosto dela estava sério, duro. Eu ouvi os feitores conversando, ela explicou. Faz tempo. Eles estavam bêbados, achando que ninguém prestava atenção. Falaram do ouro do velho barão, do esconderijo, de como ninguém nunca achou. Falaram que só o senhor sabia onde estava. Ela fez uma pausa. Mas eu ouvi. E eu lembro de tudo. Joaquim a encarou. A cabeça dele estava girando, tentando processar aquilo tudo. Dor, traição e agora isso. Você é escrava, ele disse, cada palavra custando esforço. De qual fazenda? Da fazenda do Coronel Mendes, Benedita respondeu sem hesitar. Ou era. Fugi faz 3 meses. Fugida? Claro. Joaquim conhecia o Coronel Mendes, homem duro, violento. Tratava os escravos pior que animais. Se ela tinha fugido de lá, era porque a situação tinha ficado insuportável. E por que você não fugiu para longe? Ele perguntou. Por que ficou por aqui? Benedita sorriu de novo. Aquele sorriso estranho, sem alegria. Porque eu sabia que uma hora ia precisar desse segredo, ela disse. E parece que a hora chegou. Ela se levantou, olhou ao redor. Depois voltou a atenção para ele. O senhor está morrendo, ela disse direta. Essa ferida está feia. Se não limpar, vai infeccionar. Se infeccionar, o senhor não dura 2 dias. Joaquim sabia que ela estava certa. Ele sentia a febre começando a subir, o corpo ficando mais pesado, a visão embaçando nas bordas. Eu posso ajudar, Benedita continuou. Sei cuidar de ferimento. Aprendi com a Sinha velha antes dela morrer. Posso costurar, limpar, arranjar ervas para baixar a febre. Posso manter o senhor vivo. Ela cruzou os braços de novo. Mas eu quero algo em troca. Joaquim respirou fundo, sentindo a dor explodir no peito de novo. O quê? Ele perguntou. Liberdade, Benedita disse sem piscar. Carta de alforria, assinada, e metade do ouro. O silêncio que caiu entre eles foi pesado. Joaquim olhou para ela, incrédulo. Metade. Ela estava pedindo metade. Você tá louca, ele disse, a voz saindo mais forte agora, alimentada pela indignação. Metade? Você acha que eu vou dar metade do que é meu para uma escrava fugida? Benedita não recuou. O senhor não tem escolha, ela disse calma. Sem mim, o senhor morre aqui, e o ouro fica enterrado para sempre. Ou pior, fica para o sobrinho do senhor se ele descobrir. Joaquim sentiu a raiva subir, misturada com desespero. Ela tinha razão, maldita fosse, mas ela tinha razão. Sem ajuda, ele ia morrer. E Augusto ia ficar com tudo. Com as terras, com a fazenda, com o nome da família. E nunca ia saber do ouro, ou talvez descobrisse anos depois e usasse para construir o próprio império em cima da traição. Joaquim fechou os olhos tentando pensar, mas a dor estava dificultando tudo. A febre subindo, o corpo desistindo. Por que eu deveria confiar em você? Ele perguntou, abrindo os olhos de novo. Benedita o encarou. O senhor não deve, ela respondeu honesta. Assim como eu não devo confiar no senhor, mas a gente não tem escolha. Eu preciso desse ouro para recomeçar longe daqui, e o senhor precisa de mim para não morrer. Ela se agachou de novo, ficando bem perto. A gente faz um acordo, ela disse. Eu salvo a vida do senhor. A gente vai até a fazenda, pega o ouro, divide. O senhor me dá a carta de alforria, e cada um segue seu caminho.
Joaquim a olhou nos olhos. Havia determinação ali. E algo mais. Algo que ele reconhecia porque já tinha sentido. Desespero. Ela precisava daquilo tanto quanto ele. E se eu não cumprir? Ele perguntou. Benedita sorriu. Mas dessa vez o sorriso tinha um toque de tristeza. Então eu deixo o senhor morrer no meio do caminho, ela disse simples, e pego o ouro sozinha. Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. A dor no peito latejava. A febre subia. E a cabeça dele girava, tentando encontrar uma saída que não fosse aquela. Mas não havia. Ele sabia disso. Tá bem, ele disse finalmente a voz rouca. Mas eu quero sua palavra. Benedita inclinou a cabeça esperando. Sua palavra de que você não vai me matar no meio do caminho, Joaquim continuou, e que vai me ajudar até a gente chegar na fazenda. Benedita ficou parada por um momento, como se estivesse pesando aquilo. Então assentiu. Tem minha palavra, ela disse. Mas o senhor também precisa dar a sua, que vai assinar a carta de alforria e que vai dividir o ouro. Joaquim respirou fundo. Cada inspiração doía. Você tem minha palavra, ele disse. Benedita estendeu a mão. Joaquim olhou para ela, surpreso. Não era comum. Escravos não apertavam a mão de senhores. Mas ela estava ali, esperando. Ele ergueu a mão, tremendo, e apertou a dela. O aperto foi firme, seco, selando algo que nenhum dos dois sabia se ia cumprir. Bom, Benedita disse, soltando a mão dele. Agora a gente precisa cuidar dessa ferida antes que piore. Ela se levantou e começou a olhar ao redor, procurando algo. Joaquim a observou, ainda desconfiado, ainda tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Benedita encontrou um pedaço de pano rasgado perto de uma árvore, provavelmente deixado por algum viajante. Pegou, examinou, cheirou. Não tá limpo, mas vai servir por enquanto, ela murmurou. Ela voltou até ele, se ajoelhou de novo e começou a abrir a camisa dele com cuidado. Joaquim gemeu de dor quando o tecido grudado na ferida começou a se soltar. Quieto, Benedita disse, firme, mas não cruel. Preciso ver direito. Ela afastou a camisa e olhou para o ferimento. A expressão dela ficou séria. Tá feio, ela disse. Mas já vi pior. A bala atravessou. Isso é bom. Não ficou dentro. Mas a carne tá rasgada e começando a inchar. Preciso limpar isso logo. Com o quê? Joaquim perguntou a voz fraca. Benedita olhou ao redor de novo. Então se levantou e foi até um arbusto próximo. Arrancou algumas folhas, cheirou, examinou. Isso aqui serve, ela disse voltando. É erva de Santa Maria. Ajuda-se a limpar ferida e evitar infecção. Ela amassou as folhas entre as mãos, fazendo uma pasta verde e úmida. Então, sem avisar, pressionou contra a ferida de Joaquim. Ele gritou. A dor foi como fogo atravessando o peito. Ele tentou se afastar, mas Benedita segurou firme. Fica quieto, ela ordenou a voz dura. Isso vai doer, mas é melhor do que morrer. Joaquim cerrou os dentes, o corpo inteiro tenso, enquanto ela continuava pressionando a pasta contra a ferida. Lágrimas involuntárias escorreram dos olhos dele. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Benedita afastou a mão. Pronto, ela disse. Agora vou amarrar. Ela pegou o pano que tinha encontrado, rasgou em tiras e começou a envolver o peito dele, apertando-o o suficiente para segurar a pasta no lugar, mas não tanto que impedisse a respiração. Joaquim respirava pesado, o rosto pálido, suor escorrendo pela testa. Isso vai segurar por enquanto, Benedita disse, dando um nó firme. Mas a gente precisa sair daqui. Tem água por perto? Joaquim assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego. Tem um riacho, ele conseguiu dizer. Uns 200 metros para leste. Bom, Benedita disse. Vou buscar água. O senhor fica aqui. Não tenta se mexer. Não tenta fugir, porque se tentar vai cair antes de dar 10 passos. Ela se levantou, pegou o cantil vazio que estava preso no cinto de Joaquim e começou a se afastar. Benedita, Joaquim chamou a voz fraca. Ela parou, olhou para trás. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Por que não me deixou morrer e pegou o ouro sozinha? Benedita ficou em silêncio por um momento. Então deu de ombros. Porque eu não sei ler, ela disse simples. E sem a carta de alforria assinada, qualquer um pode me pegar de volta. Eu preciso do senhor vivo para assinar aquele papel. Depois disso... Ela fez uma pausa. Depois disso, a gente vê. E com isso, ela desapareceu entre as árvores. Joaquim ficou sozinho de novo, deitado no chão, olhando para o céu através das copas das árvores, sentindo a dor pulsar no peito, a febre queimando a pele. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo.
não medo de morrer, mas medo de que, mesmo sobrevivendo, nada mais fosse ser como antes, porque agora ele estava nas mãos de uma escrava fugida, e o destino dele dependia de uma mulher que não tinha nenhum motivo para confiar nele, assim como ele não tinha nenhum motivo para confiar nela. Mas os dois estavam presos agora, presos por um acordo selado com sangue, dor e desespero. E Joaquim sabia, no fundo, que aquela jornada até a fazenda ia mudar tudo, ou ia matá-lo antes. Benedita voltou 15 minutos depois. Trazia o cantil cheio e algumas raízes que tinha arrancado no caminho. Joaquim ainda estava no mesmo lugar, respirando com dificuldade, os olhos semicerrados. Bebe, ela disse, se ajoelhando ao lado dele e erguendo a cabeça dele com cuidado. Joaquim bebeu. A água estava fresca, limpa. Desceu pela garganta como alívio puro. Ele não percebera o quanto estava com sede até sentir o gosto daquela água. Devagar, Benedita alertou, afastando o cantil. Bebe muito rápido, vai vomitar. Ela deixou ele descansar por um momento, então ofereceu mais um gole. Joaquim bebeu de novo, dessa vez mais devagar. Obrigado, ele murmurou. Benedita não respondeu. Apenas guardou o cantil e começou a mastigar uma das raízes que tinha trazido. Depois de alguns segundos, cuspiu a pasta na mão e estendeu para ele. Come isso, ela disse. Joaquim olhou para a pasta marrom e úmida na mão dela, enojado. O que é isso? Raiz de mandioca brava, Benedita respondeu. Ajuda com a febre e com a dor. Isso não é venenoso? Crua sim, mas eu mastiguei. Minha saliva tira o veneno. Agora come. Joaquim hesitou. Tudo naquilo parecia errado. Comer algo que uma escrava tinha mastigado. Confiar que ela não estava tentando envenená-lo. Mas a dor no peito era insuportável. E a febre estava piorando. Ele abriu a boca. Benedita colocou a pasta dentro e Joaquim engoliu, tentando não pensar no gosto amargo e na textura estranha. Bom, ela disse, limpando a mão na saia. Agora se a gente precisa se mexer. Não dá para ficar aqui. Tem gente procurando os dois. Eu não consigo andar, Joaquim disse, a voz fraca. Vai ter que conseguir, Benedita respondeu firme, porque eu não vou te carregar. E se a gente ficar aqui, os dois morrem. Ou pior. Ela se levantou e estendeu a mão para ele. Joaquim olhou para a mão dela. Então, com um esforço imenso, segurou e tentou se levantar. A dor explodiu no peito. Ele gemeu, as pernas tremendo, o mundo girando ao redor. Benedita segurou firme, impedindo que ele caísse. Respira, ela disse. Devagar. Deixa a dor passar. Joaquim respirou. Uma vez, duas, três. A dor continuava ali, latejante, mas ele conseguiu ficar de pé. Bom, Benedita disse. Agora a gente anda, devagar. Um passo de cada vez. Ela passou o braço dele por cima dos ombros dela e começou a caminhar, sustentando parte do peso dele. Joaquim tentou acompanhar. Cada passo era uma tortura. Cada movimento fazia a ferida arder. Mas ele continuou. Porque não havia escolha. Eles caminharam em silêncio por quase 1 hora. O sol estava começando a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho. A mata ficava mais escura a cada minuto. A gente precisa achar um lugar para passar a noite, Benedita disse, olhando ao redor. Não dá para continuar no escuro. Joaquim assentiu, sem forças para falar. Benedita o guiou até uma área mais protegida, entre pedras grandes e árvores densas. Ali, ela o ajudou a se sentar, encostado em uma das pedras. Fica aqui, ela disse. Vou procurar lenha. A gente precisa de fogo. Fogo vai chamar a atenção, Joaquim conseguiu dizer. Frio também mata, Benedita respondeu. E a gente precisa de luz. Tem bicho por aqui, onça, cobra. Fogo mantém eles longe. Ela desapareceu de novo na mata. Joaquim ficou sozinho, ouvindo os sons da noite começando. Grilos, pássaros noturnos, o vento nas folhas e algo mais, um som distante. Vozes. Ele congelou. Eram vozes de homens, várias, vindas de algum lugar não muito longe. Benedita voltou naquele momento, os braços cheios de galhos secos. Ela viu a expressão no rosto dele e parou. O que foi? Ela sussurrou. Tem gente, Joaquim disse, baixo. Ouvi vozes. Benedita largou a lenha devagar e ficou imóvel, escutando. Por alguns segundos, nada. Então eles ouviram de novo. Vozes masculinas, distantes, mas se aproximando. Capitães do mato, Benedita sussurrou, o rosto tenso. Ou os homens do coronel. Ou os dois, Joaquim disse. Benedita olhou ao redor, rápida, calculando. A gente não pode acender fogo agora, ela disse. E não dá tempo de fugir. O senhor mal consegue andar.
Então o que a gente faz? Joaquim perguntou, o medo evidente na voz. Benedita olhou para ele. Então para a mata escura ao redor. Então de volta para ele. A gente se esconde, ela disse, e reza para eles não acharem a gente. Ela o ajudou a se levantar de novo, ignorando o gemido de dor dele, e o puxou para trás das pedras, para uma área mais densa de vegetação. Ali, ela o fez deitar no chão, entre as raízes de uma árvore grande, e cobriu ele com folhas e galhos. Não faz barulho, ela sussurrou. Não se mexe, nem se eles passarem perto. Então, ela se escondeu ao lado dele, também se cobrindo com folhas. E os dois ficaram ali, imóveis, respirando o mais baixo possível. As vozes ficavam mais próximas. E Joaquim percebeu, com um aperto no peito, que aquela noite podia ser a última dele. As vozes ficaram mais nítidas. Joaquim conseguia distinguir palavras agora. Ordens, xingamentos, o som de botas pisando em galhos secos. Tem que estar por aqui, uma voz grave disse. O rastro de sangue vem para esse lado. Tá escuro demais, outra voz respondeu. A gente devia voltar de manhã. O coronel quer os dois antes do amanhecer, a primeira voz cortou firme. Vivo ou morto, tanto faz. Mas ele quer. Joaquim sentiu o corpo inteiro travar. Ao lado dele, Benedita estava tão imóvel que parecia nem estar respirando. Os homens estavam perto agora, muito perto. Joaquim podia ver as tochas deles através das folhas. 3, talvez 4 homens, armados. Olha ali, um deles disse, apontando para o lugar onde Benedita tinha largado a lenha. Alguém esteve aqui, e faz pouco tempo. Os passos se aproximaram. Joaquim fechou os olhos tentando controlar o pânico. A dor no peito latejava. A febre fazia tudo parecer distante. Irreal. Mas o medo era real. Muito real. Tem sangue aqui também, outro homem disse, se abaixando. Fresco. Ele está ferido. Não deve ter ido longe. Espalhem, o líder ordenou. Procurem ao redor. Eles têm que estar escondidos por perto. Os homens se separaram. Joaquim ouviu os passos se aproximando da área onde ele e Benedita estavam escondidos. Folhas sendo pisadas, galhos sendo afastados. Um dos homens parou a menos de 2 metros deles. Joaquim prendeu a respiração. Ao lado dele, Benedita fez o mesmo. O homem ficou ali parado, a tocha erguida, iluminando a área ao redor. Joaquim podia ver as botas dele, sujas de lama, gastas. O homem deu mais um passo. Então outro. Ele estava quase em cima deles agora. Joaquim sentiu a mão de Benedita tocar a dele por baixo das folhas. Um toque leve, quase imperceptível, mas estava ali. E de alguma forma aquilo o acalmou. O homem ficou parado por mais alguns segundos. Então virou e gritou para os outros. Nada aqui. Aqui também não, outro respondeu mais distante. O líder soltou um palavrão. Eles não podem ter ido longe, ele disse frustrado. O homem está ferido. A negra está a pé. Não tem como terem sumido assim. Talvez tenham voltado para a estrada, e alguém sugeriu. Ou seguiram pelo rio, outro disse. O líder ficou em silêncio por um momento, pensando. A gente volta para o acampamento, ele decidiu finalmente. Pega mais homens, mais tochas, e amanhã de manhã a gente varre essa mata inteira. Eles não vão escapar. E se eles morrerem na mata? Um dos homens perguntou. O ferimento dele parecia grave. Melhor ainda, o líder respondeu frio. Menos trabalho para a gente. O coronel só quer saber que eles não vão voltar para causar problema. Os homens começaram a se afastar. Joaquim e Benedita continuaram imóveis esperando. As vozes foram ficando mais distantes. As tochas desapareceram entre as árvores. E então, silêncio. Benedita esperou mais alguns minutos antes de se mexer. Devagar, ela afastou as folhas e se sentou, olhando ao redor com cuidado. Eles foram, ela sussurrou. Joaquim tentou se sentar também, mas a dor era demais. Ele gemeu, caindo de volta. Fica quieto, Benedita disse, se virando para ele. Deixa eu ver. Ela afastou as folhas que cobriam ele e examinou a ferida de novo. Mesmo no escuro, Joaquim podia ver a preocupação no rosto dela. Tá sangrando de novo, ela disse baixo. A gente se mexeu demais. Eu vou morrer aqui, não vou? Joaquim perguntou, a voz fraca. Benedita olhou para ele. Por um momento ela não respondeu. Então disse, firme. Não, não vai. Como você sabe? Porque eu não vou deixar, ela respondeu simples. Ela pegou um pedaço de pano que tinha guardado e pressionou contra a ferida dele, estancando o sangue. A gente precisa sair daqui, ela disse. Eles vão voltar de manhã, com mais gente, e da próxima vez vão achar a gente. Eu não consigo andar, Joaquim disse, derrotado.
Vai ter que conseguir, Benedita respondeu, porque ficar aqui não é opção. Ela o ajudou a se sentar devagar, ignorando os gemidos de dor dele. A gente vai seguir pelo rio, ela disse. A água esconde o rastro, e tem uma vila rio abaixo. 3, 4 horas de caminhada, talvez menos. Eu não vou aguentar 3 horas, Joaquim disse. Vai, Benedita respondeu firme, porque não tem escolha. Ela passou o braço dele por cima dos ombros dela de novo e o ergueu. Joaquim gritou de dor, mas ela não parou. Desculpa, ela disse, baixo. Mas a gente precisa ir. Agora. E eles começaram a caminhar de novo, na escuridão, em direção ao rio. O som da água chegou antes da visão do rio, um murmúrio constante, baixo, que cortava o silêncio da mata. Benedita ajustou o peso de Joaquim nos ombros e acelerou o passo, mesmo sentindo as próprias pernas tremerem de cansaço. Tá ouvindo? Ela perguntou baixo. Joaquim mal conseguia manter os olhos abertos. A febre tinha piorado. Ele murmurava coisas sem sentido, palavras soltas que Benedita não entendia. Aguenta mais um pouco, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Só mais um pouco. Quando finalmente chegaram à margem, Benedita quase desabou de alívio. O rio era largo, mas calmo. A água refletia a lua cheia que tinha aparecido entre as nuvens. Ela deitou Joaquim na grama com cuidado e se ajoelhou ao lado dele. A gente chegou, ela disse, tocando no rosto dele. Joaquim, a gente chegou no rio. Ele abriu os olhos devagar. Olhou para ela confuso. Onde eu tô? No rio, Benedita respondeu. A gente vai seguir pela água, esconder o rastro. Joaquim fechou os olhos de novo. Eu não consigo, ele murmurou. Tô cansado demais. Eu sei, Benedita disse, a voz quebrando um pouco. Eu também tô, mas a gente não pode parar agora. Ela olhou ao redor, procurando algo que pudesse ajudar. Foi quando viu. Um pequeno barco de pesca, amarrado numa árvore, alguns metros rio acima. Velho, meio podre, mas flutuando. Fica aqui, ela disse para Joaquim se levantando. Não se mexe. Ela correu até o barco e examinou. Tinha 2 remos dentro, e algumas redes velhas. Benedita olhou para trás, para a mata escura, esperando ver tochas aparecendo a qualquer momento. Mas não havia nada. Ainda. Ela desamarrou o barco e o puxou até onde Joaquim estava. Vamos, ela disse, se abaixando ao lado dele. Entra no barco. De quem é isso? Joaquim perguntou confuso. Não importa, Benedita respondeu. A gente vai devolver, mas agora entra. Com muito esforço, ela conseguiu colocar Joaquim dentro do barco. Ele gemeu de dor, mas não resistiu. Benedita empurrou o barco para a água e pulou dentro também, pegando os remos. A correnteza os levou, devagar, rio abaixo. Benedita remava quando precisava, mantendo o poço ou o barco no meio do rio, longe das margens. Joaquim estava deitado no fundo do barco, tremendo. Benedita tirou o próprio xale e cobriu ele. Vai ficar tudo bem, ela disse baixo. Eu prometo. Mas ela não sabia se estava falando a verdade. Eles seguiram assim por quase 1 hora, em silêncio. Só o som da água e da respiração difícil de Joaquim. Benedita olhava para trás de vez em quando, verificando se não estavam sendo seguidos. Até agora, nada. Por que você está fazendo isso? Joaquim perguntou de repente, a voz fraca. Benedita olhou para ele, surpresa. O quê? Me ajudando, ele disse, os olhos ainda fechados. Você não me conhece, não me deve nada. Por que está arriscando a vida por mim? Benedita ficou em silêncio por um momento, pensando. Porque alguém fez isso por mim uma vez, ela respondeu finalmente, quando eu mais precisei. E eu jurei que se um dia eu pudesse fazer o mesmo por outra pessoa, eu ia fazer. Quem foi? Joaquim perguntou. Benedita desviou o olhar, focando no rio à frente. Minha mãe, ela disse baixo. Quando os homens do coronel vieram buscar ela me escondeu, me disse para correr, para não olhar para trás. Ela parou de remar por um segundo, a voz tremendo. Eu corri e não olhei para trás, mas eu ouvi tudo o que eles fizeram com ela. Joaquim abriu os olhos e olhou para Benedita. Mesmo através da febre, ele conseguia ver a dor no rosto dela. Eu sinto muito, ele disse. Eu também, Benedita respondeu. Todo dia. Ela voltou a remar, mais forte agora. Mas eu aprendi uma coisa naquele dia, ela continuou. Aprendi que tem gente nesse mundo que vai te machucar só porque pode, só porque acha que tem o direito. E aprendi que se a gente não se ajudar, ninguém vai fazer isso pela gente. Joaquim ficou em silêncio, processando as palavras dela. Você é corajosa, ele disse finalmente.
Benedita deu um sorriso triste. Não sou não, ela respondeu. Só tô cansada de ter medo. Eles continuaram rio abaixo, a lua iluminando o caminho. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, Benedita sentiu algo parecido com esperança. Pequeno, frágil, mas ali. A primeira luz do dia começou a clarear o céu quando Benedita viu as casas. Pequenas, simples, espalhadas pela margem do rio, um vilarejo. Ela parou de remar e deixou o barco deslizar devagar, observando. Fumaça subia de algumas chaminés. Alguém já estava acordado. Joaquim, ela chamou baixo. Acorda! Ele abriu os olhos com dificuldade. A febre ainda estava alta, mas ele parecia um pouco mais consciente. Onde a gente está? Ele perguntou a voz rouca. Num vilarejo, Benedita respondeu. A gente precisa de ajuda. Você precisa de um médico. Joaquim tentou se sentar, mas não conseguiu. E se eles contarem para o coronel? A gente não tem escolha, Benedita disse firme. Você vai morrer se eu não fizer nada. Ela remou até a margem e amarrou o barco numa estaca velha. Com muito esforço, conseguiu tirar Joaquim do barco e o apoiou nos próprios ombros. Vamos, ela disse. Devagar. Eles caminharam até a primeira casa. Uma construção pequena, de madeira, com um quintal cheio de galinhas. Benedita bateu na porta. Nada. Bateu de novo, mais forte. A porta se abriu devagar. Uma mulher apareceu, mais velha, cabelos grisalhos presos num coque. Ela olhou para Benedita e Joaquim com desconfiança. O que vocês querem? Ela perguntou a voz dura. Por favor, Benedita disse, a voz tremendo de cansaço. Ele está ferido. Precisa de ajuda. A mulher olhou para Joaquim, notando o sangue seco na camisa dele, a palidez do rosto. Vocês são fugitivos? Ela perguntou direta. Benedita hesitou. Somos, ela respondeu, decidindo pela verdade. Mas ele não fez nada de errado. Ele só tentou se defender. A mulher ficou em silêncio por um momento, estudando os dois. Entrem, ela disse, finalmente abrindo a porta. Rápido, antes que alguém veja. Benedita quase chorou de alívio. Elas entraram e a mulher fechou a porta atrás delas. Coloca ele ali, ela disse, apontando para uma cama simples no canto da sala. Benedita deitou Joaquim com cuidado. Ele gemeu de dor, mas não abriu os olhos. A mulher se aproximou e examinou o ferimento no ombro dele. Isso aqui está infeccionado, ela disse séria. Faz quanto tempo? 2 dias, Benedita respondeu. A mulher balançou a cabeça. Ele teve sorte de chegar até aqui, ela disse. Mais um dia e ele não teria salvação. Ela foi até um armário velho e pegou alguns panos limpos, uma garrafa de cachaça e ervas secas. Isso vai doer, ela avisou, olhando para Joaquim. Ele abriu os olhos, assustado. Vai doer muito? Ele perguntou, a voz fraca. Vai, a mulher respondeu sem rodeios. Mas é isso ou você perde o braço? Escolhe! Joaquim olhou para Benedita. Ela segurou a mão dele. Eu tô aqui, ela disse, baixo. Não vou sair daqui. Ele assentiu, apertando o timão dela. A mulher começou a limpar o ferimento. Joaquim gritou, o corpo inteiro se contraindo de dor. Benedita segurou a mão dele com mais força, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Aguenta, ela sussurrou. Só mais um pouco. A mulher trabalhou rápido, limpando essa infecção, aplicando as ervas, enfaixando o ombro. Quando terminou, Joaquim estava inconsciente de novo, mas respirando melhor. Ele vai ficar bem? Benedita perguntou, a voz tremendo. Se a febre baixar nas próximas horas, sim, a mulher respondeu, lavando as mãos numa bacia. Se não baixar... Ela não terminou a frase. Benedita se sentou no chão ao lado da cama, exausta. Obrigada, ela disse baixo. Obrigada por ajudar a gente. A mulher olhou para ela por um longo momento. Eu sei quem vocês são, ela disse finalmente. Benedita sentiu o coração disparar. Como? Notícia corre rápido por aqui, a mulher respondeu. Os homens do coronel passaram ontem à tarde, procurando um rapaz e uma moça. Disseram que ele matou alguém, que ela ajudou ele a fugir. Benedita ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Eles disseram que tem recompensa, a mulher continuou. 100.000 réis para quem entregar vocês. Benedita sentiu o medo voltar, gelado, subindo pela espinha. A senhora vai entregar a gente? Ela perguntou, a voz quase sumindo. A mulher deu um sorriso triste. Não, ela respondeu. Eu não vou. Por quê? A mulher se sentou numa cadeira velha, suspirando. Porque eu conheço o coronel, ela disse, a voz carregada de amargura. Conheço os homens dele. Sei do que eles são capazes. Ela olhou para Joaquim ainda inconsciente. E sei reconhecer quando alguém está fugindo de uma injustiça. Benedita sentiu um alívio tão grande que quase não conseguiu respirar.
A senhora não imagina o que isso significa para a gente, ela disse, a voz embargada. A mulher acenou com a cabeça, levantando-se. Vocês podem ficar aqui hoje, ela disse. Mas amanhã de manhã vocês precisam ir embora. Quanto mais tempo ficarem, mais perigoso fica, para vocês e para mim. A gente vai, Benedita prometeu, assim que ele conseguir andar. A mulher preparou um chá de ervas e trouxe para Benedita. Bebe, ela disse. Você também precisa descansar. Benedita tomou o chá devagar, sentindo o calor descer pela garganta, acalmando o corpo cansado. Como a senhora se chama? Ela perguntou. Dona Lourdes, a mulher respondeu. E vocês? Benedita. E ele é Joaquim. Dona Lourdes assentiu, olhando para o rapaz adormecido. Ele é seu namorado? Benedita hesitou. Não sei, ela respondeu honesta. A gente mal se conhece. Mas eu não podia deixar ele morrer. Dona Lourdes deu um sorriso pequeno. Às vezes a gente faz coisas que nem entende direito, ela disse. Mas o coração sabe o motivo. Benedita não respondeu. Apenas olhou para Joaquim, sentindo algo estranho apertar no peito. As horas passaram devagar. Dona Lourdes saiu para buscar água e voltou com notícias. Os homens do coronel ainda tão por perto, ela disse, baixo. Pararam na venda do seu Antônio. Tão perguntando se alguém viu vocês. Benedita sentiu o medo voltar. E se alguém contar? Ninguém vai contar, Dona Lourdes disse firme. O povo daqui não gosta do coronel. Ele já fez muita maldade por essas bandas. Ninguém vai ajudar os homens dele. Benedita respirou fundo, tentando acreditar. No final da tarde, Joaquim acordou. A febre tinha baixado. Ele ainda estava fraco, mas os olhos estavam mais claros. Benedita, ele chamou, a voz rouca. Ela se aproximou rapidamente. Tô aqui, ela disse, segurando a mão dele. Joaquim olhou ao redor, confuso. Onde a gente tá? Num lugar seguro, ela respondeu. Uma mulher nos ajudou. Você tá melhor. Ele tentou se sentar, mas gemeu de dor. Devagar, Benedita disse, ajudando-o. Você ainda tá machucado. Joaquim olhou para ela e havia algo diferente no olhar dele. Algo mais profundo. Você salvou minha vida, ele disse, baixo. Você teria feito o mesmo por mim, Benedita respondeu. Teria, ele disse sem hesitar. Mas você não precisava. Você podia ter me deixado lá. Podia ter voltado para sua vida. Benedita balançou a cabeça. Não podia, ela disse, simples. Não depois de tudo. Joaquim segurou a mão dela com mais força. Quando a gente sair daqui, ele disse, a voz firme apesar da fraqueza, eu vou te proteger, juro, não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Benedita sentiu os olhos arderem. A gente vai se proteger, ela corrigiu, um ao outro. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Dona Lourdes entrou na sala trazendo comida. Vocês precisam comer, ela disse. Amanhã cedo vocês vão ter que seguir viagem. Para onde? Joaquim perguntou. Rio abaixo, Dona Lourdes respondeu. Tem uma cidade grande, a uns 3 dias daqui. Lá vocês conseguem se misturar, desaparecer. Aqui, vocês sempre vão ser achados. Benedita e Joaquim trocaram um olhar. A gente vai, Benedita disse. Obrigada por tudo, Dona Lourdes. A mulher acenou com a cabeça. Só uma coisa, ela disse séria. Quando chegarem lá, não olhem para trás, não tentem voltar. O passado de vocês acabou, entendem? Benedita engoliu em seco. A gente entende. Naquela noite, Benedita dormiu no chão, ao lado da cama de Joaquim. Ela acordou algumas vezes, assustada com barulhos lá fora, mas era só o vento, ou um cachorro latindo ao longe. Quando o sol começou a nascer, Dona Lourdes já estava acordada, preparando mantimentos para essa viagem. Levem isso, ela disse, entregando um saco com pão, carne seca e frutas. E tomem cuidado, os homens do coronel não vão desistir fácil. Joaquim conseguiu se levantar, apoiado em Benedita. Ele ainda estava fraco, mas conseguia andar. Vamos conseguir, ele disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Eles saíram da casa devagar, caminhando até o barco. Dona Lourdes ficou na porta observando. Boa sorte, ela disse baixo. Benedita acenou, sentindo um nó na garganta. Eles entraram no barco e começaram a remar, rio abaixo. O sol subia no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez em dias, Benedita sentiu algo parecido com esperança. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Benedita já tinha vivido. Eles remavam durante o dia, parando apenas quando o sol ficava forte demais ou quando Joaquim precisava descansar. À noite, dormiam nas margens, escondidos entre as árvores, sempre atentos a qualquer barulho estranho.
A ferida de Joaquim estava cicatrizando, mas ele ainda sentia dor. Benedita trocava o curativo todos os dias, usando as ervas que Dona Lourdes tinha dado. Você devia ter sido enfermeira, Joaquim brincou numa tarde, enquanto ela cuidava do ferimento. E você devia ter sido menos teimoso, ela respondeu, mas estava sorrindo. No terceiro dia, eles avistaram a cidade ao longe. Era maior do que qualquer lugar que Benedita já tinha visto. Casas amontoadas, ruas movimentadas, gente para todo lado. É aqui, Joaquim disse, remando com mais força. A gente conseguiu. Eles atracaram o barco num canto mais afastado e caminharam até o centro da cidade. Ninguém olhava para eles. Ninguém perguntava nada. Ali, eles eram só mais dois desconhecidos no meio de tantos outros. Benedita sentiu um alívio enorme. E agora? Ela perguntou. Joaquim olhou ao redor, pensando. Agora a gente recomeça, ele disse. Arruma trabalho, um lugar para ficar, e constrói uma vida nova. Benedita assentiu, mas havia medo nos olhos dela. E se eles acharem a gente? Joaquim segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando fundo nos olhos dela. Não vão achar, ele disse firme. E se acharem, eu não deixo nada acontecer com você, prometo. Benedita acreditou nele. Nos meses seguintes, eles fizeram exatamente o que tinham planejado. Joaquim conseguiu trabalho numa serraria. Benedita começou a costurar para fora, fazendo roupas para quem pagasse. Alugaram um quartinho pequeno, simples, mas era deles. E aos poucos a vida foi tomando forma. Benedita acordava cedo, preparava café, costurava até o fim da tarde. Joaquim voltava do trabalho cansado, mas sempre com um sorriso para ela. À noite eles conversavam sobre tudo, sobre o passado que tinham deixado para trás, sobre o futuro que estavam construindo juntos. Você se arrepende? Joaquim perguntou numa dessas noites. De ter fugido com você? Benedita perguntou de volta. É. Ela pensou por um momento. Não, ela respondeu honesta. Eu me arrependo de muita coisa na minha vida, mas de você não. Joaquim sorriu e puxou ela para perto. Eu também não, ele disse, baixo. E ali, naquele quartinho pequeno, longe de tudo e de todos, eles encontraram algo que nenhum dos dois esperava encontrar. Paz. Um ano depois, Benedita descobriu que estava grávida. Quando contou para Joaquim, ele chorou. Não de tristeza, mas de felicidade. A gente vai dar para esse filho tudo que a gente não teve, ele disse, segurando a barriga dela com cuidado. Vai, Benedita prometeu. Ele vai crescer livre, sem medo, sem precisar fugir de ninguém. E foi exatamente isso que aconteceu. O menino nasceu numa manhã de sol, chorando forte, cheio de vida. Eles deram o nome de Lucas, e quando Benedita olhou para aquele rostinho pequeno, ela soube que tinha valido a pena. Cada quilômetro remado, cada noite com medo, cada ferida, cada lágrima, tudo tinha valido a pena, porque ali, nos braços dela, estava o futuro, e o passado, finalmente, tinha ficado para trás. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo.